Olá, meus queridos. Hoje a gente vai ter aula sobre ângulos, tá certo? Então pega todo o seu material, esse material de apoio que você já tem aí. Pega lápis, borracha, caneta, tudo que você vai precisar e vem comigo. Ângulos. Então é um conteúdo que você já estudou, você já tem conhecimento, então a gente vai relembrar aqui algumas coisas, tudo bem? Vamos relembrar, observando aqui essa figura ao lado, os elementos que um ângulo possui, tá certo? Então veja o seguinte, na figura ao lado, podemos destacar os seguintes elementos. O ponto O, origem, chamamos de vértice do ângulo, certo? Então, esse ponto aqui O, que é a nossa origem, é o vértice do ângulo, tá certo? Beleza. As semirretas OA, eu tenho essa semirreta aqui, OA, destaquei ela aqui em azul. E a minha semirreta OB, vou destacar aqui em laranja, são os lados do meu ângulo, tá certo? Então, os elementos que a gente tem em um ângulo é o vértice, que é representado aqui pela origem, o ponto de encontro das duas semirretas, e os lados, que são as semirretas, tá certo? Tudo bem. Então, aqui são os elementos do nosso ângulo. Para identificar esse ângulo, para escrever desse ângulo, a gente vai escrever da seguinte forma. Esse ângulo, nós o chamamos de ângulo AOB, tá certo? Sempre no vértice do ângulo, a gente vai escrever esse chapeuzinho em cima para identificar o ângulo. Então, como é que eu leio isso aqui? Ângulo AOB. Eu sei que minha origem é no O, tá? O meu vértice é o O e que os lados são AO, tá certo? E o BO, tá certo? Ou então, você pode falar OB e OA, ou AO, BO, tanto faz, tá certo? Então, aqui é como a gente vai representar o nosso ângulo. Destacar aqui. Então, quando eu falar em algum ângulo, a gente vai escrever da seguinte fórmula. Ângulo AOB é esse ângulo aqui representado. Ou seja, esse ângulo AOB, tá? É essa abertura aqui. A representação desse ângulo. Tudo bem? Vamos seguindo. Agora a gente vai relembrar as classificações de ângulos. Quanto, né, ao seu ângulo. Veja bem, contra a medida do seu ângulo. O ângulo nulo, a medida do ângulo AOB é igual a 0 graus. Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui um ângulo, tá? Eu tenho um ângulo. E esse ângulo, a abertura que tem aqui é igual a 0. Ou seja, é simplesmente o que a gente tem aqui, tá? Esse ângulo, ele é nulo. É igual a 0. Tá certo? Muito bem. O ângulo de meia volta, ou um ângulo raso. A medida, significa a medida do ângulo AOB é igual a 180. Ou seja, imagina que eu tenho um ângulo aqui, tenho um ângulo formado aqui por essas semirretas, representado aqui pelos lápis, e eu faço essa abertura aqui, ó. Faço essa abertura. E esse meu ângulo fica um ângulo raso, tá certo? Essa abertura aqui tem 180 graus. Tudo bem? Nós temos o ângulo de uma volta, tá? Ou seja, o ângulo de 360 graus. Então, imagine o seguinte, dado um ângulo, formado aqui por duas semirretas, representada por esse lápis, se eu fizer essa abertura, tá, completa aqui, dessa volta completa, e voltar aqui para o mesmo lugar, a gente vai ter um ângulo de 360 graus, tá? Veja que eu fiz, inicialmente estava aqui, e a gente deu uma volta completa, chegando ao mesmo ponto,
certo? Então, nós temos aqui um ângulo de 360 graus. Muito bem. Um ângulo que mede 90 graus, ou seja, a gente o chama de ângulo reto. 90 graus, quando eu tenho aqui as duas semi-retas formando o ângulo reto, tá certo? Esse ângulo reto, ele é igual a 90 graus. Um ângulo agudo. Um ângulo agudo, ele é chamado quando a sua medida é maior do que zero, ou seja, não é um ângulo nulo, é maior do que zero, e é menor do que 90 graus. Então, imagina um ângulo aí de 90 graus, só que ele vai ficar variando. Ele é maior do que zero, não pode ser zero e não pode ser 90 graus. Então, qualquer ângulo que tiver entre 0 e 90 graus, a gente chama de ângulo agudo. Tudo bem? E um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, a gente já viu que 180 graus é um ângulo representado dessa forma. 180 graus, tá? E 90 graus é esse ângulo aqui. Então, se ele variar maior que 90 graus e menor que 180, essa variação aqui, a gente vai chamar de ângulo obtuso. Tudo bem? Ok. Então, aqui a gente falou sobre os elementos que um ângulo possui, o vértice e os lados do ângulo, e a gente viu algumas classificações quanto às medidas do ângulo. Um ângulo nulo, mede 0 graus, um ângulo de meia volta, 180 graus, um ângulo de uma volta, ou seja, um ângulo 360 graus, um ângulo reto, 90 graus, um ângulo agudo, que vai medir entre 0 e 90 graus, e um ângulo obtuso, que vai medir entre 90 graus e 180 graus. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente continua. Muito bem. Continuando falando sobre ângulos, a gente vai falar aqui agora sobre ângulos adjacentes, tá certo? Veja o seguinte, vamos lembrar o que é ângulos adjacentes. Então, já foi estudado, mas agora a gente vai rever novamente. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. São denominados ângulos adjacentes. Muito bem, vamos destacar aqui, tá certo? Ângulos adjacentes, que é isso mesmo. Vamos observar na figura. Quando eu tiver dois ângulos, vamos identificar aqui os ângulos que nós temos. Eu tenho o ângulo COB, o BOC, tá? Só vou colocando aqui em ordem alfabética. Eu vou escrever isso aqui para você identificar melhor. Eu tenho o ângulo BOC, tá certo? Como é que a gente escreve o ângulo? As letrinhas que o possui e o vértice a gente representa aqui bem no meio com o chapéuzinho, tá bem? BOC, tá? E eu também tenho o ângulo AOB. Destacar aqui em verde esse ângulo AOB e destaquei aqui em laranja o ângulo BOC, tá certo? Então, vamos escrever aqui esse ângulo. Esse meu ângulo, ele é AOB. Muito bem. Então, nós temos dois ângulos aqui. Dois ângulos, observa o seguinte. Esses dois ângulos possuem algo em comum, correto? O quê? Eles possuem o mesmo vértice. Olha aqui nossa condição. Possuem o mesmo vértice e tem um lado em comum. Eles possuem um lado em comum. Qual é esse lado que eles têm em comum? O lado BO, ou o lado OB, tá certo? O lado OB. Então, esse lado aqui em comum é o lado OB, não é verdade? Então, esse lado faz parte dos dois ângulos. Então, neste caso, o ângulo, esses dois ângulos aqui, eles são adjacentes, tá certo? Veja que na figura ao lado, AOB,
Ou seja, o ângulo AOB, que eu destaquei aqui em verde, vou pintar isso aqui de verde. O ângulo AOB e o ângulo BOC, que eu destaquei ali em laranja, vou pintar aqui de laranja, são consecutivos, beleza? São consecutivos. Observe, eles têm o mesmo lado em comum, não é verdade? Qual o lado em comum? O lado OB. Destaquei ele aqui em azul. Muito bem. E o vértice, a origem, que é o vértice O, também é o mesmo. Portanto, os ângulos que eu tenho aqui, os ângulos AOB e o ângulo BOC são ângulos adjacentes. Então, tranquilinho, o que são ângulos adjacentes? São ângulos que possuem em comum um lado e possuem o mesmo vértice. Tudo bem? São, obviamente, consecutivos. Tá tranquilinho, né? Beleza. Vamos seguir aqui, vamos falar um pouco sobre bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes de mesma medida, ou seja, ângulos congruentes. Tudo bem? Então, vamos entender aqui melhor observando a figura. Veja o ângulo AOB de medida igual a 50. Então, inicialmente, nós temos um ângulo aqui AOB, certo? E esse ângulo AOB, como é que eu escreveria esse ângulo AOB? Represento aqui só em letras o ângulo AOB. Precisa do chapeuzinho, tá? Se eu escrever antes que é ângulo, eu não preciso colocar o chapeuzinho. Mas se eu não escrever o nome ângulo antes, eu preciso identificar, tá certo? Com o chapeuzinho. Então, esse ângulo AOB, de medida, esse ângulo aqui tem 50 graus. Tá? Então, imagina o seguinte, a gente vai pegar uma semirreta de origem no vértice desse ângulo, ou seja, vai ter origem aqui no ponto O, tá? E a gente vai traçar essa semirreta de modo que divida o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, tá certo? Então, inicialmente, nós tínhamos aqui um ângulo OB de medida 50 e a gente traçou aqui uma semirreta que eu vou pintar aqui de verde, essa semirreta partindo do vértice do ângulo inicial, tá? De modo que essa semirreta vai dividir em duas partes iguais, ou seja, a gente vai ter dois ângulos de 25 graus, tá certo? Muito bem, muito bem. Ok. Então, veja o seguinte, que depois que eu tracei essa semirreta, eu fiquei com dois ângulos iguais. Ou seja, dois ângulos adjacentes. Por quê? Por que adjacente? Porque eles possuem um lado em comum, né? E o vértice também é o mesmo, beleza? E são congruentes esses ângulos, têm a mesma medida, tá certo? Então, essa semirreta aqui que a gente traçou, a gente chama ela de bissetriz. Essa daqui é a nossa bissetriz, tá certo? O que a bissetriz faz? Uma bissetriz, quando é traçada no ângulo, a gente tem e sabe, entende que ela divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Em dois ângulos congruentes. Então, a ideia da bissetriz é essa. Quando você falar em bissetriz, ouvir falar em bissetriz, então você sabe que o ângulo está sendo dividido em dois ângulos iguais. Tudo bem? Observa que a semirreta OP, essa semirreta aí que eu pintei de verde, que divide o ângulo AOB, o ângulo inicialmente AOB que a gente tinha, em dois ângulos iguais, é chamado de bissetriz. Tudo bem? Então, a nossa bissetriz do ângulo AOB é a semirreta OP,
Tá certinho? Entendido? Então, o que significa a bissetriz de um ângulo? Quando você ouvir falar em bissetriz de um ângulo, você tem que entender. Ou seja, a bissetriz de um ângulo AOB é uma semirreta que vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. Belezinha? Tranquilinho. Ok. Na próxima aula a gente continua. Ok, vamos continuar aqui a falar sobre ângulos. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, bem simples. Se você possui dois ângulos adjacentes, no nosso caso aqui, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eu vou dizer que esses dois ângulos são complementares se a soma das medidas dos seus ângulos for igual a 90 graus. Ou seja, se eu estou dizendo que o ângulo AOB e o ângulo BOC são adjacentes e complementares, então eu estou dizendo que a soma dos seus ângulos, já que o ângulo AOB vale x, a medida do ângulo BOC é y, então eu posso afirmar que x mais y é igual a 90 graus. Observa que forma um ângulo reto, portanto, de 90 graus. Tranquilo. Então, a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC deve ser igual a 90 graus. E assim eu tenho um ângulo, tá? Um ângulo complementar. São ângulos complementares. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Perfeito. A ideia é a mesma. Se eu somo as medidas dos ângulos adjacentes e dá igual a 180 graus, então eu digo que esses ângulos são suplementares. Então, observa aqui, a medida do ângulo AOB, que é igual a x, mais a medida do ângulo BOC, que é igual a y, vai ser igual a 180 graus, tá certo? Porque x mais y, 180 graus. Então, eu afirmo que eles são suplementares, tá certo? Então, para dois ângulos serem complementares, eu preciso que a soma dos seus ângulos seja igual a 90 graus. Por exemplo, se esse x aqui fosse igual a 30 graus, se ele é igual a 30 graus, quanto que vale y? Uma coisa você já sabe, que esses ângulos são complementares. Se eles são complementares, é porque a soma das medidas tem que dar 90 graus. Então, se eu sei que esses ângulos aqui são complementares e que x vale 30, obviamente o y vai valer 60, correto? Porque 60 mais 30, 90 graus. Tranquilinho? Então, a ideia é essa. Para ângulos suplementares, a ideia é do mesmo jeito. Como a soma dos dois ângulos é igual, tem que ser igual a 180 graus, se eles são suplementares, então, digamos, se y aqui vale 30 graus. Quanto que tem que valer x? Bem, eu sei que a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus, tá certo? Então, obviamente, se aqui já são 30 graus, tá faltando quanto? 150 graus, para que os dois formem 180 graus, tá certo? Então, com isso a gente pode descobrir os valores dos ângulos, tá? Conhecendo um ou outro com essa informação. Se eu sei que são suplementares, é que a soma é igual a 180 graus. Se eu sei que é complementar, é porque a soma das medidas dos ângulos tem que ser igual a 90 graus. Daí vamos conhecer aqui os ângulos OPV. Os ângulos OPV são ângulos opostos pelo vértice. Então, observa. Consideremos duas retas R e S que se cruzam em um único ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y. Veja como ficou a figura. Eu tenho duas retas, S e R, a minha reta R e a minha reta S, cruzando em um único ponto V. Forma, então, quatro ângulos, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo Y, o ângulo X.
tudo bem? Os ângulos de medida x e y são chamados ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Também os ângulos de medidas A e B. Muito bem. O que isso significa? O que quer dizer ângulos OPV? Significa que os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, se eu cruzei duas retas em um único ponto, logo vou formar 4 ângulos. E esses são A e B, são opostos pelo vértice. A é oposto a B. X e Y também são opostos pelo vértice. Logo, eu posso afirmar que A é igual a B e posso afirmar que X é igual a Y, ou seja, eles possuem o mesmo valor. Se o valor de A, digamos, for de 100 graus, então B também será 100 graus, tá certo? Se o valor de X for de 80 graus, então Y também será 80 graus. Muito bem, então é uma informação importante que ajuda a gente a resolver vários exercícios, tá? Ângulos OPV significa que os ângulos que são opostos pelo vértice vão ter a mesma medida. Professora, o ângulo Y e o ângulo A têm a mesma medida? Eles são opostos? Não, eles não estão sendo opostos pelo vértice, tá? O vértice está aqui, então tem que estar o oposto do vértice. Então, vou considerar este ângulo com esse e esse com esse, tudo bem? Então, aqui, os ângulos que são OPV, eles possuem a mesma medida, tá certo? Então, é muito importante que você, assim que ouvir falar sobre ângulos OPV, ângulos complementares e suplementares, saiba o que isso significa. Quando se falar em ângulos complementares, você automaticamente deve lembrar que é a soma, né, a medida dos ângulos, a soma das medidas dos ângulos tem que ser 90 graus. Se são suplementares, é porque a soma de suas medidas é igual a 180 graus. E se o ângulo é OPV, ângulos OPV, então nós temos ângulos congruentes, de mesma medida. Tudo bem? Tudo bem. Antes da gente partir para os exercícios, vamos fazer aqui um esquema do que aprendemos sobre ângulos, tá? Então, aqui você vai organizar os conceitos da forma como você entendeu, né, da forma que você melhor compreende, tá bom? Então, vamos preencher aqui esses espaços. Ângulos é o nosso conteúdo, a gente está estudando sobre ângulos. A gente viu que os elementos do ângulo são vértice e os lados, tá certo? Então, você reveja aí o conteúdo, se você tem alguma dúvida sobre os elementos. Os ângulos podem ser classificados, né, de acordo com as suas medidas, em ângulo nulo, quando o seu ângulo é de 0 graus, tá certo? Em ângulo raso, quando a medida do seu ângulo é de 180 graus. Em ângulo de 360 graus, ou seja, em ângulo de uma volta. Em ângulo reto, a medida do seu ângulo é de 90 graus. Em ângulo agudo, a medida do seu ângulo é maior do que 0 grau, menor do que 90 graus, ou seja, está entre 0 graus e 90 graus. E um ângulo obtuso, quando a medida do ângulo é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Tudo bem? Então, você pode notar mais informações aqui, tá certo? Nota a medida dos ângulos para ficar mais interessante. A gente estudou também e falamos sobre bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz de um ângulo? O que você entendeu sobre bissetriz de um ângulo? Bissetriz é uma semirreta de origem no vértice que vai dividir esse ângulo em 2 ângulos iguais. Então, se eu tenho aqui um ângulo, tá? E pego uma semirreta de origem, que tem origem no vértice deste ângulo, e divido esse ângulo em 2 ângulos iguais. Tudo bem? 2 ângulos congruentes. Então, aqui, essa semirreta, ela é a nossa bissetriz, tá certo? Daí a gente viu alguns tipos de ângulo.
ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? No meu caso aqui eu resumi da seguinte forma, mas você pode escrever e resumir da forma que você entender melhor. Então, ângulos adjacentes são aqueles que possuem o mesmo vértice e um lado em comum, tá? Então, se eu tenho ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum, eu tenho ângulos adjacentes, o mesmo vértice e um lado em comum. Ângulos complementares. São ângulos complementares quando a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Ângulos suplementares. São ângulos suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180 graus. Ângulos OPV são ângulos congruentes, ou seja, ângulos que possuem mesma medida. Tudo bem? Então, um breve esqueminha aqui que vocês preencham, tá? De modo a fazer uma revisão do que a gente viu, tá certo? E espero que vocês tenham entendido, compreendido bastante. E aí a gente vai para os exercícios. Exercícios resolvidos. Neste momento, quero que você preste bastante atenção, tá certo? Tenta entender, resolver também aqui comigo, tá bom? Primeira questão. Complete com as palavras do quadro. Nós temos as palavras complementar, suplementar, bissetriz e opostos pelo vértice. Então, conteúdos que a gente já estudou e que você já deve ter em mente o que significa cada uma dessas coisas, tá certo? Letra A. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Beleza, isso aqui a gente já entendeu. Bacana. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Tranquilinho. Dois ângulos são OPV. Dois ângulos OPV são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Muito bem. Bissetriz é a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Perfeito? Então, temazinho aqui, tópicozinho que a gente já estudou e que com certeza você já compreendeu o que significa cada uma dessas coisas, tá certo? Vamos aqui. Colocar em prática um pouquinho alguns conceitos que a gente estudou. Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados é. Então, você tem essa figura aqui, tá? Observa o seguinte. Eu tenho duas retas se cruzando. Elas vão se cruzar em um único ponto, tá? Aqui você já dá uma ideia de quê? O que é que você já lembra? Aqui é OPV, oposto pelo vértice. Então, duas retas que se cruzam em um único ponto, então os ângulos opostos vão ser o quê? Vão ser congruentes, tá? Veja que os ângulos são OPV, ou seja, eles são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, eu posso facilmente calcular o valor de cada ângulo, tá certo? Então, veja o seguinte, qual é a ideia que você vai tirar aqui agora? Como eles são iguais, eu posso escrever da seguinte forma. Este ângulo que vale quanto? 6x mais 5 é igual a esse outro ângulo que vale 8x menos 10, tá? E aqui você montou uma equação de primeiro grau. Basta a gente resolver. Como é que eu faço isso? Nós vamos separar os termos que tem a incógnita aqui, a variável x, para o primeiro membro e o que não tem vai para o segundo membro, tá? Lembrando, né, a alteração de sinais. Então, olha, o 8x está no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. Logo, eu fico com 6x menos 8x igual, menos 10 graus já está no segundo membro, e esse 5 que estava no primeiro vai para o segundo com o sinal trocado. Beleza? Ok, 6x menos 8x vai ser igual a menos 2x, tá? Atenção nas operações aqui de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nós temos menos 2x igual a menos 10 graus menos 5 graus, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, menos 15 graus, certo?
X, então, vai ser igual a 15 sobre 2 e x vai ser igual a 7,5, tá? Então, esse é o valor de x. Professor, mas não tem nenhuma opção aqui de 7,5. Preste atenção. Ele quer saber a medida dos ângulos assinalados, a medida dos dois ângulos, que são iguais, claro. Aqui a gente encontrou só o valor de x, tá? O valor de x. Agora nós vamos pegar, você pode pegar esse ou esse, tanto faz. Como queremos o valor do ângulo, vamos substituir o valor de x que a gente encontrou, que é 7,5, tá? Em qualquer um dos ângulos. Você pode pegar esse ou pode pegar aqui, tanto faz. Aqui eu coloquei esse ângulo de 6x mais 5. Então, nós vamos substituir, em vez do x, colocamos 7,5. 6 vezes 7,5 mais 5. Então, aqui agora é só resolver. Igual a 6 vezes 7,5 dá 45, mais 5 igual a 50. Logo, a medida do ângulo é 50 graus. Bem, como esses ângulos são OPV, eu vou ter 50 graus aqui e 50 graus aqui, tá certo? Porque são iguais, então aqui nossa alternativa, letra C. Muito bem. Vamos para a próxima. Na figura, qual é o valor de x? Novamente, você já observa aqui duas retas cruzando em um único ponto. Então, ok, esses ângulos aqui são OPV, são opostos pelo vértice. E daí, professora, se eles são opostos pelo vértice, o que é que eu posso fazer? Bem, você já sabe do conceito, que se eu tenho ângulos OPV, então eu tenho ângulos iguais. Eu posso escrever que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, a gente monta a equação. X mais 15 é igual a 2x menos 10. Tranquilo? Montei a equação, eu vou resolver. Bacana, né? Vocês já sabem resolver uma equaçãozinha de primeiro grau. O que tem variável vem para o primeiro membro, ou seja, o que tem letra vem para o primeiro membro e o que não tem vai para o segundo. Então, primeiro você vai só organizar isso, tá? Observando que se você vai mudar de membro um valor ou outro, ele vai com o sinal invertido. 2x está positivo aqui, então ele vem negativo. 15 graus está positivo aqui, ele vem negativo, tá? Daí é só resolver. X menos 2x menos x. Menos 10 menos 15 menos 25, tá? Regrinha aí de sinais. Multipliquei por menos 1 para que o meu valor aqui da variável fique positivo. Logo, fica positivo a variável e também mudo de sinal aqui no segundo membro, tá? Tem que multiplicar todos os termos aqui da equação. Portanto, x é igual a 25 graus. Agora, preste atenção, ele não está te perguntando o valor do ângulo, ele só quer saber o valor de x mesmo. Então, x é 25 e acabou. Agora, se ele perguntasse o valor do ângulo, você ia vir e substituir o valor de x, tá? Ou seja, quem é x? 25. Então, aqui seria 2 vezes 25 menos 10. Ou seja, 2 vezes 25, 50, menos 10 seria 40. É o valor do ângulo, tá? Como são iguais, os dois têm o mesmo valor de 40 graus. Mas a questão só está querendo saber qual é o valor de x. Então, preste atenção no que a questão está te perguntando. Aqui ele quer saber o valor do ângulo, tá? E não só o de x. Então, você primeiro encontra x, substitui para encontrar o valor do ângulo, a medida do ângulo. Aqui não, aqui a gente só precisou encontrar o valor de x, tá certo? Próxima. Quarta questão. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Bem, primeiro a gente precisa interpretar o enunciado e tirar as informações, tá certo? Então, como não conhecemos o ângulo, vamos chamar de x. Esse ângulo, então, desconhecido, esse ângulo é desconhecido, nós vamos chamá-lo de x. Agora vamos interpretar, preste atenção.
Ele diz que a medida de um ângulo, eu chamei esse ângulo de x, tá? A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Ora, como que a gente vai escrever o complemento de um ângulo? Se eu sei que o complemento de dois ângulos é quando somados dá 90 graus, então o complemento de um ângulo vai ser determinado por 90 menos esse ângulo, tá? Então, sempre, se eu quiser encontrar o complemento de um ângulo, então o complemento de um ângulo é dado por 90 menos esse ângulo, tá bem? Perfeito. Então, aqui a medida, não tem esse. A medida do complemento desse ângulo é dado por 90 menos x, aumentado de 70. Então, mais 70, tá? Eu escrevi aqui, ó, passo a passo para você identificar. Aqui foi o ângulo desconhecido, que a gente chamou de x. É igual a medida do complemento. Ó, quando ele fala é igual à medida do seu complemento, então o seu complemento vai ser 90 menos x, aumentado de 70, mais 70. Beleza? A gente formou o quê? Uma equação, não foi? Agora é só resolver a equação que a gente montou, tá? Então, temos que x é igual a 90 menos x mais 70. Vamos colocar o que tem variável para o primeiro membro, tá certo? Tá negativa, ela vem positiva. Fiquei então com x mais x igual a 90 mais 70. X mais x, 2x. 90 mais 70, 160. Vamos isolar x, tá? Se está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, 160 dividido para 2 é igual a 80. Logo, o ângulo procurado é igual a 80 graus. Tudo bem? Então, nessas questões aqui, primeiro você tem que interpretar a questão. Leia, tira as informações e aí você vai montar uma equação. Daí é só resolver a equação normalmente. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai seguir com mais exercícios. Vamos continuar com os nossos exercícios. Antes de iniciar, eu quero que vocês tenham uma coisa em mente. Sempre que a gente falar sobre complemento de um ângulo, tá? Então, complemento de um ângulo, anotem aí. A gente vai escrever como 90 graus menos x, certo? Óbvio, né? Para descobrir qual é o complemento de um ângulo, basta que a gente faça essa subtração. 90 graus menos o ângulo. E quando a gente falar em suplemento de um ângulo, vale a mesma ideia. Como o suplemento é de 180 graus, então, suplemento de um ângulo, a gente vai dizer que é 180 graus menos x. Tudo bem? Ok. Esse tipo de questão, é importante que você faça uma leitura primeiro da questão, faça a interpretação, tá? Para poder resolver. Temos aqui a questão 1. A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? E aí? Primeira coisa, a gente tem que tirar aqui os dados dessa questão. E vamos dar nomes. Por exemplo, quando ele fala a medida de um ângulo, pode ser um ângulo qualquer. Como eu não conheço que ângulo é esse, a gente vai chamar esse ângulo de x. Tudo bem? É igual, ou seja, a gente vai usar a igualdade. A terça parte, quando fala a terça parte, como é que eu represento a terça parte de um número? Dividindo esse número por 3, né? Pode ser 1/3 daquele número. Então, a terça parte de quem? Da medida do seu suplemento. Tá certo? Então, quem é o suplemento de um ângulo? Como que eu vou escrever aqui o suplemento de um ângulo? Olha, o suplemento de um ângulo é 180 menos x.
tá certo? Como que eu escrevo a terça parte desse número? Basta dividir por 3, tá? Então, observa o seguinte, a gente já interpretou aqui, agora vamos escrever isso uma forma de equação. Eu tenho a medida de um ângulo, esse ângulo a gente chamou de x, é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Ou seja, a terça parte representada por 1/3 da medida do seu suplemento, que é 180 menos x. Certinho? Tá, vamos resolver isso aqui agora. Veja que a gente montou uma equação. O ângulo é o ângulo x. É o valor de x que a gente quer encontrar. Então, basta a gente resolver essa equação, tá? Que aí fica tudo tranquilinho. Olha só. Então, nós temos 1/3 de 180 menos x. Ou seja, 180 menos x dividido para 3, tá certo? Vou escrever assim, de modo que vocês tenham uma visão melhor. 180 menos x dividido para 3. Fazendo aqui meios por extremos, eu tenho que 3 vezes x vai ser igual a 180 menos x. Certinho? Da mesma forma, colocando o x para o primeiro membro, 3x, tá negativo, vem positivo, igual a 180. 3x mais x, 4x, igual a 180. Isolando o x, x vai ser igual a 180 sobre 4. Quanto é 180 dividido para 4? Faz aí, ó. 180 dividido para 4. 18 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 18 faltam 2. Baixa aqui o 0. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, não resta nada. Logo, 180 dividido para 4 é igual a 45. Portanto, o nosso ângulo procurado é o ângulo de 45 graus, tá certo? Logo aqui, x é igual a 45 graus. Provavelmente não vai dar para você responder nesse espaço aqui que tá, mas você responde numa folha aqui como essa e anexa, tá bom? Para você entregar para mim. Ok. Primeira questão já foi. Então, tenha em mente sempre isso aqui, ó. Complemento de um ângulo e suplemento de um ângulo. Vamos para a questão 2. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Da mesma forma, primeiro você tem que ler e interpretar os dados, tá bom? Vamos por parte. A medida de um ângulo, você sabe que ângulo é esse? Não. Então, você chama de x, de y, de a, de b, de r, a letra que você quiser. É igual, ou seja, já vai ter uma igualdade aqui, ó. Eu sei que um ângulo x é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Quem é o complemento de um ângulo? 90 menos x, tá? 90 menos x é o complemento desse ângulo. Como que eu escrevo o quádruplo da medida do seu complemento? Olha, o quádruplo é um número multiplicado por 4, né? 4 vezes esse número. Então, sabendo que a medida de um ângulo x é igual ao quádruplo do seu complemento, ou seja, 4 vezes o seu complemento, 90 menos x. Tá certo? E agora aqui a gente vai resolver. Veja que ficou uma equaçãozinha também. E como x eu estou chamando desse ângulo, basta a gente resolver para encontrar quem é esse ângulo. X vai ser igual, ó, multiplicar 4 vezes 90 e 4 vezes x. 4 vezes 90, 360.
menos 4 vezes x, 4x. Resolvendo na equação de primeiro grau, vamos colocar o 4x para o primeiro membro. Está negativo, vem positivo. E o 360 já está aqui no segundo membro, permanece. X mais 4x, 5x, igual a 360. Beleza? Vamos isolar x, 360 dividido para 5. Quanto que é 360 dividido para 5? Faz a continha. 360 dividido para 5. 36 dividido para 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para 36 falta 1, baixa o 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10, então não resta nada. Logo, meu x é igual a 72, portanto, como a gente está falando em ângulo, não vamos esquecer de colocar o grau, tá bom? Muito bem. Veja bem. Segunda questão. Ok. Tudo tranquilo? Tá dando para entender? Então, vamos para a próxima. Temos a terceira questão. O triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Bacana. Então, veja bem. O triplo da medida de um ângulo. Que ângulo é esse? Não sabemos, então vamos dizer que é x. O triplo de x é igual ao dobro da medida do seu suplemento. O dobro, como é que escrevo o dobro? 2 vezes alguma coisa. Vezes quem? O suplemento desse ângulo. Quem é o suplemento? Suplemento de um ângulo 180 menos x. Tudo bem? Então, vamos aqui fazer essa interpretação, colocando na forma de equação para a gente resolver. O triplo da medida de um ângulo, como é que eu escrevo isso? Esse ângulo a gente está chamando que é x, então o triplo de x é igual, sinal de igualdade, o dobro, ou seja, 2 vezes alguma coisa, vai ser vezes quem? A medida do suplemento. Quem é o suplemento? O suplemento 180 menos x. Então, 2 vezes 180 menos x. Certinho? Bacana. Agora aqui a gente vai só resolver a equação para encontrar o valor de x, o valor do ângulo. 3x vai ser igual, ó, vamos multiplicar 2 vezes 180 e 2 vezes x. 2 vezes 180, 360. 2 vezes menos x, menos 2x. Tranquilo? Aí, a gente vai juntar aqui os termos semelhantes. Botar para o primeiro membro os valores que contém a variável x. Tá negativo, vem positivo. 360 permanece onde está. 3x mais 2x é igual a 5x. Igual a 360. X, vamos isolar o valor de x, como se o 5 está multiplicando, então ele vai passar para cá, dividindo esse valor. Certo? Então, nós temos que 360 dividido para 5. A gente já fez essa continha, mas fazendo de novo. 36 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para 36 falta 1, baixa o 0. 10 dividido para 5, 2. Não resta nada, então, nosso x será igual a 72 graus, tá?
Então, nós temos que x é igual a 72 graus. Belezinha? Muito bem, agora a gente vai para a questão 4. Primeiro vamos fazer a leitura. A medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Então, eu vou armar aqui a equação com vocês e vocês vão concluir essa questão. A medida do suplemento de um ângulo. Como é que eu escrevo o suplemento de um ângulo? 180 menos x. É igual, ó, é sinal de igualdade, o quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Ou seja, como é que eu posso escrever aqui essa sentença? 4 vezes o complemento desse mesmo ângulo que a gente está chamando de x. Ah, professora, eu posso usar outra letra? Pode, você pode usar qualquer letra que você queira, tá? Neste caso aqui, como eu estou representando o mesmo ângulo, então tem que ser a mesma letra. Então, como é que fica isso? 180 menos x é igual a 4 vezes 90 menos x. Vou botar aqui em parêntese, porque ele está multiplicando o complemento, tá certo? Então, você vai multiplicar aqui primeiro 4 vezes 90, 4 vezes menos x, e vai resolver essa continha aqui e vai me falar o valor do ângulo, tá certo? Então, fica aí para você concluir essa questão para mim. Continuando, vamos para a quinta questão. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e y indicadas. Olha bem a informação que temos aqui. Esses ângulos destacados, eles são suplementares, tá? Professora, o que isso significa? Né? A gente já estudou que ângulos suplementares, o que é que a gente pode afirmar? Que a soma de suas medidas deve ser igual a 180 graus, tudo bem? Então, a gente vai usar essa informação para resolver a questão e encontrar o valor de x e de y dados aqui. Observe o seguinte, como eu sei que os pares de ângulos são suplementares, então eu sei que a soma dele é igual a 180 graus, tudo bem? Então, veja bem, para o nosso primeiro caso aqui, observa esses ângulos aqui de 100 graus e y. Esses dois ângulos são suplementares, ou seja, eu posso afirmar que 100 graus mais y é igual a 180 graus, certo? Então, quanto que vale y? Bem simples, 180 graus menos 100, y é igual a 80 graus. Certinho, né? Óbvio. Ah, professora, eu nem precisava fazer tudo isso aqui. Se você analisar, é um ângulo raso de 180 graus. Se essa parte é 100 graus, obviamente que aqui tem que ser 80 graus, tá? Mas eu quero uma continha bonitinha assim, tá certo? Então, quem vai ser x? Da mesma forma, eu sei que esses dois pares de ângulos aqui são suplementares. Logo, a sua soma deve ser igual a 180 graus, certo? Então, x vai ser igual a 180 graus menos 50. X vai ser igual a 130 graus. Tudo bem? Então, nós encontramos os valores aqui de x e de y. Tranquilinho. Vamos para a sexta questão. Determine a medida do complemento de um ângulo. Veja bem, o complemento. Se eu estou falando em complemento,
Então, é porque a soma dos ângulos deve dar 90 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui é procurar o complemento desses ângulos para que chegue a 90 graus. Para isso, você já viu, né, que para encontrar o complemento do ângulo, basta que a gente faça essa subtração. 90 graus menos o ângulo dado, que no caso aqui a gente já tem. Então, na letra A, temos que o complemento de 66 graus vai ser 90 menos 66 graus, certo? Que é igual a 24 graus. Então, o complemento de 66 graus é 24 graus. Por quê? 24 mais 66 igual a 90. Letra B. Qual o complemento de 74 graus? Então, a gente vai fazer 90 menos 74 graus, tá certo? 90 menos 74 graus serão iguais, vai ser igual a 16 graus. Complemento de 74 é 16. Na letra C, complemento de 22 graus. 90 menos 22. Tá certo? 90 menos 22, 68 graus. O complemento de 22 graus é 68 graus. E na letra D, nós temos 90 menos 47 graus. O complemento vai ser igual a 43 graus. Ou seja, o complemento de 47 graus é 43 graus. Tranquilo? Então, falou aqui em complemento, você já sabe que tem que ser igual a 90 graus. Então, você vai procurar aqui o quanto que falta para chegar a 90 graus. Muito bom. Vamos para a sexta questão. Nós agora vamos procurar o suplemento. Ora, o suplemento de um ângulo, portanto, a sua soma, a medida dos ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, da mesma forma, tá certo? Na letra A, nós temos que o suplemento de 78 graus, eu posso encontrar da seguinte maneira, 180 menos 78, tá certo? 180 menos 78 igual a 102 graus. Portanto, o suplemento de 78 graus é 102 graus. Letra B. 67. 180 graus menos 67 graus, que é igual a 113 graus. Então, o suplemento de 67 é 113 graus. Letra C, 180 menos 135. O suplemento de 135 graus é 45. Letra D, 180 menos 139 é igual a 41 graus. O suplemento de 139 graus igual a 41 graus. Beleza? Na questão 8, observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Ok, então aqui você pode utilizar o conhecimento que você já tem de suplemento de ângulos, como também você deve utilizar o conhecimento de ângulos OPV, tá? Então, observa duas retas aqui se cruzando em um único ponto. Eu já sei que esses ângulos aqui são OPV, que significa ângulos opostos pelo vértice, ou seja, eles
são iguais, possuem a mesma medida, tá certo? Muito bem. Então, veja o seguinte, se eles são OPV, obviamente, eu tenho que esse ângulo, que é de 80 graus, é igual a esse ângulo aqui, que está oposto a ele, assim como esse ângulo tem a mesma medida desse outro, certinho? Então, de boa, o valor de x eu já sei, x é igual a 80 graus, por quê? Porque eles são OPV, são opostos pelo vértice. Então, como os ângulos são OPV, x é igual a 80 graus. Beleza. E agora y? Se eu não tenho nenhum valor aqui, tudo bem. Mas você sabe que esses dois ângulos aqui, esses pares de ângulos são suplementares, assim como esses são suplementares. E o que a gente acabou de ver sobre ângulos suplementares? Que a soma de suas medidas vai ser igual a 180 graus. Tranquilo. Logo, se eu tenho 80 graus aqui e y aqui, a gente pode calcular da seguinte forma. 80 mais y é igual a 180 graus, certinho? Logo, y vai ser igual a 180 graus menos 80, y vai ser igual a 100 graus, certinho? Bem, daí nós encontramos os valores de x e de y. Na figura abaixo, calcule as medidas x, y e z indicadas. Então, a gente vai utilizar o mesmo método. Observa, duas retas se cruzam em um único ponto, então elas são OPV. Eu já sei que aqui eu tenho ângulos OPV. Opostos pelo vértice significa que vão possuir a mesma medida. Também sei que eu tenho ângulos suplementares, então a gente vai utilizar a mesma ideia, tá certo? Óbvio, como eu já tenho um valor aqui de 40 graus e esse ângulo y é oposto a 40 graus, eu posso afirmar pelo ângulo de OPV que y também é igual a 40 graus, tá? Então, pelo OPV, ângulo de OPV, y é igual a 40 graus. Tudo bem? Utilizando a mesma ideia. Quanto que vai valer x? Veja, x com 40 forma um ângulo suplementar, correto? Olha, um ângulo raso. E esse ângulo, somando essas duas medidas, deve dar igual a 180 graus. Então, x mais 40 é igual a 180. X, então, desculpa, é igual a 180 menos 40. X, dessa forma, será igual a 140. Deixa eu apagar aqui para ficar direito. X, portanto, vai ser 140 graus. Beleza. E quanto que vale Z? Olha, Z é OPV, tá certo? De X. Então, colocar aqui, ó, pelo OPV, temos que Z vai ser igual também a 140. Ou seja, possui a mesma medida de X, certinho? Então, X igual a 40 graus, Y igual a 40 graus, X igual a 140 graus e Z também igual a 140 graus, tá certo? Então, tranquilinho. Basicamente, nesses exercícios, a gente vai resolver da mesma forma, tá? Utilizando esse conhecimento de ângulos OPV e de ângulos suplementares, tá certo? Então, dá uma pausa, tenta resolver você primeiro, depois vem aqui comigo pra gente corrigir, tá certo?
Determine as medidas x e y na figura a seguir. Tá embaçado aqui, pronto, melhorou, voltou de novo. Deixa eu ver se eu foco. Vai, fica aí. Muito bem, fico mexendo aqui e tiro o foco. Determine as medidas x e y indicadas na figura. Muito bem, a ideia é a mesma. A gente vai utilizar o conhecimento de ângulos OPV e depois de ângulos suplementares para descobrir os valores de x e de y. Então, dá uma pausa neste vídeo, tenta você fazer e aí depois vem corrigir e acompanha comigo, tá certo? E de cara a gente já consegue ver aqui que eu tenho ângulos OPV, são ângulos opostos pelo vértice, então suas medidas são iguais. Olha só, neste caso, eu já posso afirmar que este ângulo que vale 2x menos 100 é igual a este ângulo que vale x mais 30. Veja que a gente montou uma equação, né? Então, vamos resolver para poder encontrar o valor de x. Colocando aqui os termos separados, lembrando do sinal, nós vamos ter 2x menos x, vou ficar apenas com x, 30 mais 100, 130. Ou seja, já encontrei aqui o valor de x, ele só quer o valor de x e o valor de y. Tudo bem, x vale 130. X, não o ângulo, tá certo? Mas, como que eu vou saber qual é o valor de y? Daí eu vou utilizar aquela ideia de ângulos suplementares, tá certo? Olha, ângulos, vou pegar esse ângulo aqui que fica mais fácil, mais rápido. Ângulos suplementares, esses dois ângulos aqui, eles são iguais a 180. Então, se eu pego y mais esse ângulo de x mais 30 graus, deve ser igual a 180, beleza? Bacana. No entanto, olha, veja só que a gente já tem o valor de x, então a gente vai substituir o x aqui. Y mais x, que é 130 graus, mais 30, é igual a 180, certo? Então, eu tenho que y, 130 mais 30, é igual a 160, que é igual a 180. Vamos isolar o y, vai ser igual a 180 menos 160. Portanto, o nosso y vai ser igual a 20 graus. Perfeito. E encontramos os valores de x, 130 graus, e o valor de y, de 20 graus. Certinho? Muito bem. Seguindo. Duas retas AB, CD, são concorrentes em um ponto M, de tal modo que a medida do ângulo AMD representa a terça parte da medida do ângulo AMC. Determine as medidas dos quatro ângulos adjacentes indicadas na figura, formados com o vértice no ponto M. Beleza. Olha só. Eu tenho aqui retas que se cruzam, são concorrentes, se cruzam em um único ponto, certo? Muito bem. Se isso acontece, é porque eu tenho um ângulo OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. Muito bem. Se eles são opostos pelo vértice, eu sei que eles têm medidas iguais. Tá, vamos recolher aqui primeiro as informações. Ele me diz que a medida do ângulo AMD, este ângulo aqui, representa a terça parte da medida do ângulo AMC. AMC. Como a gente não tem nenhuma medida aqui, vamos chamar essa medida de AMC de x? Vamos dizer que essa medida é x, tudo bem? Logo, como são OPV, essa medida do ângulo BMD vai ser x. Ele me diz que a medida do ângulo AMD é a terça parte do ângulo AMC. Neste caso, como representa a terça parte de um número? Basta dividi-lo por 3.
tá certo? Então, a terça parte vai ser representada por x sobre 3. Da mesma forma, como são OPV, aqui também eu tenho x sobre 3. Tá certo? Bacana. Pronto, usamos aí nosso conhecimento de ângulos OPV. Agora, para encontrar o valor, veja o seguinte, a gente vai utilizar o conhecimento de ângulos suplementares. Tudo bem? Eu sei que a soma das medidas desses dois ângulos que são adjacentes deve ser igual a 180 graus. Então, eu posso escrever que x mais x sobre 3 deve ser igual a 180 graus. Dessa forma, nós vamos calcular para encontrar o valor de x, tá certo? Muito bem. Vamos fazer aqui o MMC desses valores, que é o 3. Então, nós vamos ficar com 3x mais x, certo? E 3 vezes 180, 540. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, eu posso cancelar aqui esses valores e eu vou ficar com 3x mais x, 4x igual a 540. Isolando o valor de x, eu vou ter que 540 dividido por 4. Deixa eu ver aqui. Ok. 540 dividido para 4, vamos ver quanto é que isso dá. 5 para 4, 1, resta 1, baixo 4. 4 para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, falta 2, baixo 0. 20 para 4, 5. E não resta nada, então x vai ser igual a 135 graus. Tudo bem? Muito bem. Se x é igual a 135 graus, eu já posso afirmar que a medida do ângulo AMC é igual a 135 graus, certo? E eu posso afirmar também que a medida do ângulo DMC, na verdade, BMD, é igual também a 135 graus, porque são OPV, tá? Mas e agora? Quanto que vale a medida do ângulo AMD? Deixa eu caçar aqui um lugarzinho. A medida do ângulo AMD. E, consequentemente, eu vou obter a medida do ângulo DMC. Eu sei que esses ângulos aqui valem x sobre 3, certo? Então, vamos calcular aqui no cantinho. Tá aqui. Se organiza melhor aí. Se vale x sobre 3, eu tenho o valor de x já, que é 135. Então, a medida desse ângulo vai ser igual a 135 dividido para 3. Quanto é que isso dá? Vamos fazer a continha aqui. 135 dividido para 3. 13 para 3 vai dar 4. Resta 1, baixo 5. 15 para 3 dá 5. E não resta nada. Portanto, nós vamos ter que esse ângulo vai ser igual a 45 graus. Então, logo a medida do ângulo AMD é igual a 45 graus. Portanto, a medida do ângulo BMC também é igual a 45 graus, porque são ângulos OPV. Esse aqui ficou um pouco desorganizado, mas você organiza aí bem bacaninha no seu material, tá certo? Muito bem. Espero que tenham compreendido o conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida pode me procurar e até a próxima.